Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Aqui falamos de Lajinha, Minas Gerais, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Aqui nossa logomarca, aqui em cima essa chama é Jerusalém, Jerusalém. Nós trabalhamos aqui desde 1992, estamos ensinando a palavra de Deus. E para ensinar tem que fazer o quê? Estudar, né? Por isso estamos aqui estudando, meditando, preparando para que você tenha na sua casa aí, não sei onde você estiver, uma aula bem resumida, mas bastante consistente. Nós estamos falando do curso básico de teologia. Esse curso básico de teologia, ele tem 6 blocos de 6 matérias cada uma. Então, 36 matérias que a gente estuda para ter uma noção mínima, mínima da teologia, né? Depois tem o curso intermediário com mais 18 matérias e depois o curso bacharelado livre com mais 12 matérias. E aí, se você quiser e tiver segundo grau, pode então fazer o vestibular online e se inscrever na Faculdade de Ciência e Teologia do Norte do Brasil, FACETEM. Nós estamos trabalhando religiões comparada 1. Primeiro bloco da religião comparada. Então, 4, né? Vamos estudar várias coisas aí. Vai estudar Adventista nesse primeiro bloco, junto com o Tabernáculo de Cristo. No segundo bloco, Testemunho de Jeová e Maçonaria. No terceiro bloco, Mormonismo e Espiritismo. E no quarto bloco, Catolicismo com algumas seitas, algumas igrejas neopentecostais. Na primeira aula falamos de religiões, mostramos as diferenças das religiões. Na segunda aula dessa matéria falamos da biografia de Miller, o fundador do Adventismo, né? Milleritas. Na aula passada falamos de Ellen White, né? Que se casou com James White, e foi o reverendo James, e os escritos dela, a história dela, como é que ela com 9 anos tomou uma pancada, uma pedrada no nariz, depois as suas visões, a primeira visão, a segunda visão do noivo, e a terceira, e a expansão do trabalho dela, depois a fundamentação da sua igreja. Ela era metodista, o Miller era batista. Um faz batismo por imersão, né? O batista centralizado nisso aí, e o metodista, bem diferente assim, todos seguidores de Jesus Cristo. Nessa aula de hoje falaremos das bases, os pilares do Adventismo, né? Como é que esses três uniram depois da história, né? Então vamos lá. A história começa com Miller, que fazendo estudo da Bíblia Sagrada, chega em Daniel 8,44, vê as 2.300 tardes de manhã, pensa que aquilo ali são um ano é como 1000 dias, um dia como 1000 anos, a teoria do dia-ano, né? E profetiza dizendo que Jesus voltaria entre a primavera de 43 e de 44. Na verdade, depois marcaram a data, que seria 22 de outubro de 1844. Foi um grande desapontamento. O povo vendeu a propriedade, vendeu o sítio e foram tudo visitar os parentes para despedir, porque iam ser arrebatados, né? Era o arrebatamento da igreja, segunda vinda de Cristo. Deu tudo errado. Houve um monte de prejuízo, incredulidade, muita gente desviou, né? Esse tipo de coisa leva a muito desvio, muita decepção, muitas pessoas ficaram na pobreza, na miséria, porque doaram as coisas porque iam ser arrebatados, iam subir com Jesus. Então, 2 camaradas chamados Hiram Edson e Joseph Bates entram na história. Esses são os que vão fundamentar, vão fazer os pilares da construção, né? Eles depois se uniram com Ellen White, e aí formaram os três, então, os organizadores oficiais da igreja chamada Adventista, Igreja Cristã Adventista, em 1855, e depois em 1860 já se regulamentou oficialmente como Igreja Adventista do sétimo dia, porque em 1858, a Ellen White teve aquela visão, né, que quando participava de um funeral, que Deus manifestou seu poder de forma maravilhosa, e que era no dia do sábado. Aí entrou o sétimo dia no meio dessa igreja. Então, depois da grande decepção de 1844, houve muitas divisões, muitas cisões. Então, José Bates instituiu a observação do sábado mais tarde, que foi reafirmada por Ellen White em 1858. Esses 3 grupos se uniram, o Hiram Edson, que reinterpretou a profecia marcando novas datas, e o Bates, que sacramentou o sábado, e a White, que já estava falando dessas visões, né? Então, em 1860, foi organizada oficialmente a igreja com o nome de Adventista do sétimo dia. Advento, que vem, que guardamos o sábado, o sétimo dia, né? O nome oficial é esse. Já havia recebido o nome de Igreja Cristã Adventista em 55. Como em 58 ela teve a visão, né, do Jesus manifestando no sábado, e aí criou em 60, então, a Igreja Adventista do sétimo dia.
que depois passou ainda a ser chamada de União da Vida e Advento em 1864, Igreja de Deus Adventista em 1921, e Igreja Adventista Reformada depois disso, Igreja Adventista da Promessa, depois finalmente Igreja Adventista do Sétimo Dia, IASD. Esse hoje é o nome oficial dela. Em 1874, os adventistas enviaram seu primeiro missionário à Suíça, foi Neil Andrews. Em 1894, depois de mais 20 anos, enviaram um missionário para a África do Sul. Em 1863, já havia 125 igrejas e 3.500 membros nos Estados Unidos. O foco começou em Massachusetts e Maine, depois entrou para os Estados Unidos inteiro. O Edson, o Irã Edson, o Baptist e o White, juntamente com seu esposo, o reverendo James White, todos eles milleritas, seguiam Miller, foram aqueles líderes que consolidaram e confirmaram o movimento inicial, através dessas visões e das revelações. Na realidade, Miller, decepcionado com seu método de estabelecer datas, permaneceu um cristão humilde e fervoroso. Recolheu lá na cidade, na fazendinha dele, vocês lembram disso? Fez uma capelinha lá. Ele admitiu o seu erro e afastou-se desse movimento, que levou a nada o nome dele. Depois perdeu-se os milleritas para surgir como nome de adventista. Ele morreu na certeza de estar em breve com o Senhor. Então, cremos até que ele tenha se arrependido e foi estar com o Senhor. Ellen White conquistou seus adeptos através dos seus escritos, que você vê muitos escritos, ele fala mais de 100 mil páginas escritos de Ellen White, e suas visões que transformaram, no cânone do adventismo. As grandes visões delas a principal coisa da história dela são suas visões. Lembrando que a primeira visão dela, ela tinha apenas 17 anos de idade, e teve a visão chamada Povo do Advento. A segunda visão é a do noivo, depois segue-se mais umas centenas delas. Então, essas visões que são o cano, o fundamento, a base do adventismo, são essas revelações. Ela tinha toda a profecia e ela foi chamada de profetisa, por isso. Os dias iniciais do movimento adventista foram dias de fanatismo, podendo ser designados como período das apalpadelas. Muitas doutrinas até o dia de hoje permanecem, outras foram surgindo e desaparecendo, sendo consideradas errôneas pelos próprios adventistas e abandonadas, como a doutrina da porta fechada, que a porta tinha fechado em outubro de 44, foi caducado, largados para um lado. Outras doutrinas como plantar árvore, negar a fé, estudar não era necessário porque o tempo era muito pouco, era pecado escolher o nome de igreja, pois seria imitar a Babilônia. Moda para mulheres ditadas pela White, que usava uma saia curta por debaixo das calças compridas. Isso tudo foi caducando aos poucos. Os adventistas atuais necessitam utilizar determinados métodos que enaltecem certos aspectos do seu trabalho e obscurecem o passado cheio de erros. Eles procuram tapar os erros. Gostam de aliciar, principalmente pessoas evangélicas. Eu mesmo tinha uma tia, que já faleceu, que era cristã normal e se tornou adventista. Dificilmente encontramos adventistas que tenham passado pelo mundano, ou seja, tenham saído do mundo e convertido a Cristo através do referido movimento, que é praticamente impossível. Você não acha quase, Então são muito proselitistas, geralmente eles pegam no aquário do outro. A maioria das pessoas já foi batista, congregacional, presbiteriana, metodista ou outras denominações evangélicas. Além da falta de fundamento bíblico, os adventistas se arvoram em donos da verdade absoluta, Eles acham que eles que estão com a verdade. Aliás, é uma coisa interessante esse ponto, porque muitas dessas igrejas não têm essa humildade, Sempre bate nesse ponto, que a igreja deles é que é obra, o resto é sobra, Só eles é que salvam, só eles é que vão estar. Isso é um erro que já tem há muitos anos, Você vê que vem aqui dos adventistas também. Não são evangélicos ou protestantes como os grupos que consideram uns aos outros e trabalham em harmonia. Não, são separatistas, Primeiro que se reúnem no sábado, Domingo é dia de trabalho para eles. No sábado é que eles param tudo. Então as doutrinas deles são variadas, Mas eles tinham uma técnica de reconhecer o verdadeiro do falso pela seguinte coisa. A mensagem deve estar em plena concordância com a Bíblia, mas a deles mesmo não estão, Ou eles pegam muito no judaísmo, no legalismo, Mostrando que é o sábado que é o fundamento de tudo. E Jesus disse que ele é o Senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, nós vamos ver isso nas aulas seguintes. A mensagem deve reconhecer a divindade e a encarnação de Jesus Cristo.
deve produzir bons frutos de vida particular. E as predições devem cumprir. Esse é um dos males deles, né? Predições, fica prevendo o futuro. Ninguém pode marcar data. Os discípulos perguntaram, Senhor, é nesse tempo que restauras o reino de Israel? Quanto a vós, datas e épocas, não vos compete saber. Isso é coisa do Pai. Né? Então, as principais doutrinas deles são essas: profetizar o dia da volta de Cristo e considerar o White como profetiza. Nas próximas aulas, nós veremos agora, passo a passo, as doutrinas e vamos refutando de acordo com a Bíblia Sagrada. Um abraço, a paz, tchau, tchau.